Olá, vamos iniciar então a gravação da resolução do exercício 2, tá? Vocês já devem ter aberto o exercício 2 aí. E vamos resolver esse exercício, estamos gravando então essa solução. Então, a primeira coisa que a gente faz é ler o exercício com base nos gráficos de insolação, qual das esquadrias A ou B, são duas, notem aqui, nós temos duas janelas, uma janela A e uma janela B, tá ok? Receberá a melhor insolação para a situação abaixo, considerar apenas o período das 9 às 15 horas no solstício de inverno, considerando as simplificações adotadas no curso, que são aquelas que eu já falei. Então, as divisas aqui, laterais e de fundo, são obstáculo, o plano de insolação 1 metro acima do piso, o plano de obstáculo igual à altura do prédio. Primeira coisa que nós vamos avaliar. Nesse caso, eu só vou trocar. Para você estar em azul, pode manter em azul. Eu só vou trocar a cor desse ícone aqui, amarelo, tá? E vou alterar uma variável de sistema, que vocês digitem PTY, ok? Vai aparecer a opção P-Type, aparece esse quadrinho aqui e vocês alterem o valor para ponto 1, fica um pouquinho melhor o tamanho do ponto, ok? Não sei que resolução de monitor vocês têm, então fica um pouco mais fácil. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que verificar é o norte dado. NM. Vejam aqui que está anotado NM, então norte magnético. Se ele é norte magnético, ele tem que estar corrigido. Eu vou fazer a solução clássica, onde eu faria todas as passagens, e depois vou fazer a solução já adotando o gráfico simplificado. Então, no layer, insolação, solução, eu vou inserir, inserir, ok? Ele pensa um cadinho, eu vou inserir o gráfico, insolação planta, gráfico geral, e não pode esquecer de anotar a opção Rotation, aqui habilitar a opção Rotation, no quadrinho de opções, tá? Dá um clique duplo nele, o gráfico abre, eu posiciono ele sobre o centro daquele gráfico lá e alinho com o norte. Acontece que o norte do gráfico é o norte verdadeiro, e o norte que eu tinha anotado em planta é o norte magnético. Então agora eu tenho que rotacionar o gráfico. Isso é feito com o comando Rotate. RO, Enter. Antes de fazer isso, vamos conferir uma coisa que é muito importante. ESC, OS, Enter. Vamos abrir a janela de OSNAP. A janela de OSNAP tem que estar... Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver a minha janela do OSNAP aí, gente? Ananias, você consegue ver a janela minha do OSNAP na tela? Tá ok. Obrigado. Então vamos lá. Então tem que estar na coluna da esquerda anotado Endpoint, Center, Node, Intersection. Na coluna da direita, Extension e Insertion. Coisas que não devem estar anotados. Não coloque midpoint, não coloque perpendicular, jamais coloque nearest. Tá ok? Ok. Então vamos lá. Agora, vamos aprender a desenhar um novo tipo de linha que vocês não fizeram ainda, que é a linha Ray. Ray é essa daqui, ó. Tá? Tem um pontinho e uma seta saindo a partir do ponto. É ponto e vetor, tá ok? Quem não sabe, digita Ray, tá? Como eu vou fazer aqui, tá? Clica aí na linha de prompt e digita Ray com Y no final, Ray, Enter. Ele pede um ponto de centro. Como o seu centro está ligado, façam como eu, tá? Ó, clica sobre a circunferência vermelha aqui, ó. Você vai ver que ele vai grudar lá no centro. E nós vamos pegar agora solstício de inverno. Olha, 9 horas, 10, olha, é na intersecção da elipse com o horário. 11, meio agora. Oh, perdão. ESC, undo. Você primeiro corrigiu o gráfico.
ESC, esqueci. RO para rotate, Enter. Seleciona o gráfico, confirma com Enter. Agora clica sobre a circunferência vermelha, vai aparecer um pontinho bem lá no centro e vai digitar menos 21, Enter. Menos 21, aí ele rotacionou. Ok? Aí sim nós vamos ver. Então nós temos a elipse de inverno e as linhas que demarcam os horários. Nós temos que pegar esses pontinhos aqui. Então vamos lá, Ray, passa sobre o círculo vermelho, ele pega lá no centro. Agora clica aqui no ponto 9, 10, 11, 12, 13, 14 e até o 15. Tá? Podem apagar esse gráfico aqui. Tá bom? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos mover essas linhas, e acabamos, né, do centro do gráfico para o ponto, vamos começar com o ponto A. Você seleciona o ponto A lá, e aí estão os pontos. Tudo bem? A partir esse gráfico, ele tem uma vantagem, ele serve para qualquer época do ano. Ok? Ele simula com o norte verdadeiro, ele pode ser corrigido, etc e tal. Só que ele é muito trabalhoso, porque ele não traz os pontos, ele não traz os textos. Agora vamos usar uma versão já melhorada disso aí. Vamos apagar tudo isso. Podem apagar. Quem se enroscou, respira, não é? Porque vai ter chance agora de acompanhar todo mundo de novo, quando nós começar tudo de novo, só que com gráfico já express, né? Já pré-formatado. Tudo bem? Posso prosseguir? Alguém está com problema? Alguém está enroscado em algum lugar aí? Então vamos lá. Inserir e Enter. Vocês vão procurar um gráfico que está escrito assim: Insplan, colocando o mouse sobre ele, vai aparecer o nome. Insplan, deixa eu ver se consigo mostrar essa janela. Gente, quero pedir desculpas, caiu. Isso que aconteceu aqui, caiu tudo. Tá ok? Vamos retomar da onde a gente estava. Ok? Então vamos lá. Lembrando, deixa eu colocar tudo na tela aqui. Aí. Vocês estão vendo minha tela normal, né? Aí. Ótimo. Então vamos lá. Bom. Tainá. Tô sem micro. Você tá sem. Bom, então você tá vendo pelo seu. Está sem áudio. Opa. Agora. E agora? Muito obrigado. O Tainá, você está sem micro, então aí você vai acompanhando, depois você faz, tá ok? Então vamos lá. Então, retomando, tá? Deixa eu começar a gravação aqui a partir do ponto onde está gravado. Então, inserir e Enter. Selecione o gráfico Insplanta Declinação.
lembrando que o rotation deve estar ligado. E aí você vai colocar ele no centro do gráfico, você entendeu? Vai rotacionar ele para o norte magnético. Automaticamente ele já vai colocar os 21 graus do lado certo. Lembrando que esse gráfico tem vida útil curta, tá? Porque ele foi configurado para 21 graus. Se ano que vem eu já alterar o padrão para 22, e muito provavelmente eu vou alterar ano que vem já o padrão para 22, esse gráfico vai ser ligeiramente alterado. Mas feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou agora mover esse gráfico do centro dele até o ponto A. Movi. Posso explodir, X, seleciono o gráfico, ele explode. Essas linhas todas de demarcação aqui vocês podem apagar porque não vão ter utilidade, tá ok? Aí. E vamos agora estender, antes de fazer esses textos aqui, eu vou mover esses textos AB e X aqui, vou mover tudo isso para fora aqui do exercício, tá? Movam isso. Vou deixar vocês moverem um minutinho, tá vendo? Esses textos aqui, não vai atrapalhar, vai encobrir alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Usando o comando Move, desloquem aqueles textos para fora da área de trabalho. Ótimo. Como nenhuma das linhas dos horários conseguiu chegar até as divisas, tá ok? Eu vou fazer o quê? Eu vou estender essas linhas. Então o atalho do Extend é EX, seleciona a divisa de fundo, seleciona a divisa lateral esquerda, dê um Enter, tem sempre um Enter, que é algo difícil, me lembro. Aí você clica nas linhas. A extremidade das linhas, elas vão estender até lá. Lembrando, eu vou fazer das 15 até as 11. Se vejo que 11, com certeza não, mas pode passar. E que a linha 10, com certeza não passa, porque ela já passa por dentro da construção. Então, a 10, mas por que eu estendo ela? Dentro daquele critério que a gente vai precisar da primeira linha do não passa, para que eu possa fazer a interpolação. A linha das 9, seus componentes, eu já posso deletar. Vamos mover agora, usando o comando mover, o ponto 10, da onde ele está, para a extremidade, o ponto 11, assim por diante, todos os pontos. E lembrando sempre que esse tipo de exercício ele é muito metódico, porque você precisa fazer esses passos, não deixando nada para trás para que você não se confunda depois, tá ok? Senão fica muita informação na tela, você pode se embaralhar e se confundir. Um minutinho aí para vocês completarem a ação, ok? Vocês estão vendo os pontos 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O ponto 9, por ser o segundo não passa, já é desprezado nesse caso. Agora, ESC seleciona a linha O10. Vamos trocar aqui o estilo de layer dela para Raiden 2 e vamos trocar a cor para cor 1 vermelho. Então, quando você fizer essa configuração, você já está dizendo, professor, ali, eu sei que a linha O10 não passa, mas que ela está aí só para fazer a interpolação. Perfeito? Agora, nós vamos colocar as distâncias. Então, você vai clicar no Annotate. Você tem aqui o estilo DIN insolação. Se não estiver, você clica na chavinha e seleciona o estilo de dimensão de insolação. Aqui embaixo, na opção linear, você clica no linear, na chavinha dele, e vai selecionar a opção alinhado. Linear, alinhado. Tá? Ele vai pedir primeiro ponto, você não faz nada, você digita um Enter. Ele vai trocar do cursor para Tick Box, que é o quadradinho, clique 2 vezes na linha O10. 2 vezes, rapidinho, clica.
e colocou a distância de 4,26 metros. Agora 2 enters e 2 cliques na linha O11. Um clique, 2, 4, 34. E agora o processo é sempre assim: 2 enters, 2 cliques, até o fim. Então, verifiquem as distâncias, elas têm que estar rigorosamente iguais a essas, tá ok? Então, O9, 4,26, O10, 4,34, O12, 4,91, O13, 5,68, O14, 4,73 e O15, 4,38. Essas são as distâncias entre o ponto de referência O e o obstáculo. Perfeito? Agora eu vou precisar também já preparar a interpolação em planta aqui. Então eu vou lá no estilo de insolação e troco para estilo de interpolação. Seleciono a opção de interpolação. Agora você vai clicar na opção linear. Aqui onde está alinhado, linear. Lembrando sempre, e isto é importantíssimo, não é uma questão de clicar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, de fora para dentro. É uma questão de caminhar no sentido do horário. Então, o Sol aqui na divisa está caminhando de 10 para as 11. Então, você clica em 10 e depois clica em 11. Deu 1,17 m. Aí volta no primeiro ponto de novo, clica de novo, dá um Enter para recarregar o linear, clica no ponto 10 e agora até a quina do prédio, que é o que você quer interpolar. Ok? Deu 30 centímetros, tá ok? Vamos arrastar isso aqui para cá, só para não confundir ali no texto. Então eu tenho de 10 até a quina, 30 centímetros. E de 10 até o 11, que é uma hora toda, 1,17 m. Então vamos fazer a interpolação aqui, ó. O primeiro exercício, né? Então 117 está para 60 minutos, que é uma hora, não é isso? Assim como 30 centímetros está para B. Então 30 centímetros está para X. Então X o que é? X é 30 vezes 60 dividido por 117, não é isso? Em boa matemática, então, 30 vezes 60 dividido por 117 dá 53,4 igual 15,4 minutos. Ok? Isto aqui vai implicar em o quê? Lembrando o arredondamento. Se fosse o arredondamento matemático nesse caso, eu ia arredondar para 15 minutos, não é isso? Mas aos 15 minutos não bate só, porque começa a bater só aos 15,4. Então eu volto a insistir. O arredondamento matemático aqui nada influencia. É uma questão agora de saber os limites para onde você pode arredondar dentro do que a gente convencionou. É das 9 às 15. Então, no horário que começa, a margem de segurança é sempre arredondar para mais. E no horário que termina de bater o sol, é sempre interessante arredondar para menos. Então, arredonde sempre para menos. Nesse caso, começa a bater sol às 9 qualquer coisa. Então, vai ser, se é começo, arredonda para mais. Vai dar que é 9 horas e 16 minutos, tá bom? Diferentemente do que diria a matemática. A matemática mandaria arredondar para 9h15. Nesse caso, o correto é arredondar para 9 horas e 16. Tá bom? Vamos agora àquele recurso do View, né? Dividir a tela. Lá em cima, View. Clica aqui em Viewport Configuration. Duas telas na vertical.
a sua tela divide em duas, tá ok? Clique na tela da esquerda, ela ilumina e você dá um bom zoom aqui, de forma que você leia com conforto todas as distâncias. Depois você clica na janela da direita, dá um clique, olha lá, ela iluminou, aí você dá um zoom no gráfico de elevação A. A gente poder fazer a resolução, tá? Da insolação em elevação agora. Então, o ponto O, gente, é esse aqui, ó. Clique aí, ó. Se você quiser colocar um pontinho, o ponto O é esse aqui, onde ele toca aí. Pode inserir um ponto aí. Como é que insere um ponto? Vou apagar o meu. PO, Enter. E clica aqui. Esse é o ponto O. Tá bom? Sempre do lado de fora. Ok, vamos inserir o gráfico. Ir inserir. Agora nós vamos inserir insolação, ins, eleve, inverno. Clique duplo nele e traz ele até o ponto O. Clica lá e dá um Enter, ele alinha e o gráfico está colocado. Se é um bloco, eu preciso explodir. ESC, X, Enter. Seleciona o gráfico e dá um Enter para que ele exploda. Vamos apagar o que é inútil. Já o texto, essa linha vermelha do plano de obstáculo. Tá ok? Lembrando que se eu quiser verificar a altura do plano do obstáculo, já foi dada, ó, tá vendo? 1 metro acima do piso. Plano do obstáculo não, plano de insolação. Então agora nós temos aqui no gráfico os pontos de 9 até 15 horas. Lembrando que os horários simétricos têm a mesma elevação. 9 é simétrico a 15, então é o mesmo ângulo. 10 e 14, 11 e 13. O ponto O não existe na planta, eu já apago ele aqui. Tá bom? Então vamos lá. Distância O10, 4 metros e 26. Então, ESC, O de offset, tá? 4,26, Enter. Marca. Joga para a direita. Faça um fillet, se for o caso. E 15 com a linha do zênite e coloque um ponto. PO, clica, coloca um ponto lá. E já desloca o ponto 15 para o lugar. Apaga essa linha de zênite. Fica o ponto 15 ali. Esse ponto 15 eu posso fazer a mesma configuração. Aí home, né? Posso colocar ele tracejado, né? Eu posso colocar ele também em vermelho, indicando que eu sei que não pega, tá bom? Muito bem. Mesmo processo para todos os pontos. Perdão, ele não era... Ou fiz bobagem. Opa, undo. Não era o ponto 15. Opa, undo. Espera aí, era o ponto 10. Desfazendo tudo, quase que eu bobeio. Aliás, bobeei, corrigindo. Perdoe-me. Desfaçam tudo aí, volto usando o comando undo até aqui. ESC. Então, O de offset, a distância era correto, 4,26, o zênite era correto, tá aqui, só que era, em vez do ponto 15, era o ponto 10. Fillet, o ponto 10. Coloco um ponto lá, e aí sim, não é o ponto 15, pelo amor de Deus, é o ponto 10 que eu coloquei. Aí sim, me perdoem, mas está corrigido, tá ok? Agora vamos lá, a linha das 11, 4 metros e 34 de offset. Offset de 4,34. Faz o fillet. Coloca o ponto. Move o texto. Ponto 12, 4,91 de offset. 4,91. Ponto, move o texto, e assim por diante vocês vão fazer todos os pontos, lembrando que agora os pontos simétricos têm a mesma altura, então
4.13, 568, offset, 5.68 do Zenit. Agora não tem 13, é a mesma coisa que o 11. Vai lá, coloca um ponto, tá vendo? Olha. E aí se move o ponto 13 lá na ponta disso aqui. Tá? Apaga a linha. Agora o ponto 14, 4,73, offset de 4,73. 14 bate para as 10 horas, mesma inclinação, coloca um ponto, move o texto, tá vendo? É chatinho, mas se você não fizer isso aqui, você pode se embaralhar, ok? E por fim, o ponto das 15 horas, agora vem 15, offset de 4,38. E aí eu vou deslocar o ponto 15 para a posição real dele. Feito isso, eu faço o que? A órbita do Sol. Então vamos lá, com SPL, Enter. Olha lá, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. É obrigatório fazer isso? Não, não é. Mas a experiência mostra que os alunos entendem mais facilmente. Tá ok? Então vejam que o ponto 10, teoricamente, passaria, mas o ponto 15 não. Né? Por que não passa? Porque está abaixo do PO. Como é que eu resolvo isso agora? Interpolação. Vou lá verificar em Annotate, estou no estilo de interpolação, linear. Agora de 14, veja bem, o que importa é o sentido do Sol, das 14 até as 15 na vertical, né, que é preponderantemente vertical, e depois, de novo, das 14 até não passa. Se você inverter, você vai ter um problema na hora de fazer a conta. Então aqui a gente vai fazer, vamos ver a interpolação, ok? E aí nós temos então ED 116 está para 60 minutos, né, que é uma hora, né, das 14 às 15 tem uma hora, assim como 76 está para X. X é igual a 76 vezes 60 dividido por 116, que é igual, se você não tem calculadora, você digita a expressão, marca aqui, copia, sai do modo de edição, digita cal, dentro do prompt, cal, C-A-L, cal, cola a fórmula lá dentro, abre parênteses, 75, asterístico 60, fecha parênteses, barra 116. Vai dar que é 39,31. 39,31 minutos. 39,31 minutos. Isso implica no quê? Então agora, de 14 para as 15 é o fim do fechamento. Tá? Matematicamente arredondaria para 39. E nesse caso, arredonda para mais ou para menos, gente? Respondam aí para mim. Quero que vocês respondam no chat. Qual que é a conclusão agora? 14 horas e 39 ou 14 horas e 40? Respondam para mim no chat, por favor. Tem um voto para 39. Vocês são em 13. Estou aguardando os outros. Digitem aí para mim, por favor. Está todo mundo dormindo ou fazendo outra coisa? Assistindo o encontro com Fátima Bernardes. Eu nem sei o que dizer. Tá bom? Então, foi o Ananias que respondeu, né, Ananias? Aqui pelo áudio. Muito obrigado, Ananias. 14h39, sim. Por quê, Ananias?
isso? Porque é no término. No término arredonda obrigatoriamente para menos, independentemente do que for o critério matemático. Tá, ok? Então, 14 horas e 39. Vamos voltar agora a tela aqui para a área das conclusões. Você entendeu? E aí eu já aproveito aqui o gráfico da planta e vou ver. Ele vai das 9... Perdão, aqui o gráfico estava errado. A conclusão aqui é 10 e 16. Opa, não 9 e 16. É 10 e 16. Hoje a coisa não está fácil. Então aqui é das 10 e 16. Então eu vou pegar porque é 10 horas mais 16. Então eu vou colocar... Como eu tenho uma linha aqui, ó, para ponto 9 e uma linha para ponto 10... Vocês lembram do macete que eu dei? Se você medir aqui, você vai ver que tem 1,20 m. Quer dizer que se isso aqui representa 1 hora, que são 60 minutos, e eu tenho 1,20 m, são 120 centímetros. 120 centímetros para 60 minutos, cada minuto equivale a exatos 2 centímetros. Então eu quero colocar aqui 16 minutos. 16 minutos eu dobro. 16 dá um raio de 32 centímetros e eu coloco o ponto. O ponto aqui, perdão. É a partir das 10. Coloco o ponto aqui com ponto 32, ok? Não precisa anotar isso, eu vou deixar como nota apenas para vocês lembrarem, tá? 10 e 32, e aí coloco o ponto aqui, ó. Tá? Evidentemente isso não faz parte da resposta. E vou colocar aqui, vou copiar esse texto e vou colocar ele aqui com 10 horas e 16 minutos. 10 horas e 16 minutos. Esse é o ponto do início. E vai até as 15 horas. 15 horas já está pré-marcado. Coloco um ponto aqui. Não preciso corrigir texto, nada, porque o texto já está lá. Clico na linha, né? E trago aqui. Então, em planta, a insolação das 9h16... perdão, das 10h16 até as 15. Então, a resolução em planta. Em planta, o ponto O poderá ser insolado das 10 horas e 16 às 15 horas, vírgula, no S ponto I ponto, vírgula, a depender da altura, né, do plano de obstáculo. Porque na planta eu não consigo ver isso. Isso. Agora, na elevação. Agora vamos ver a conclusão aqui na elevação, já está pertinho aqui. Vai das 10 às 14h39. Então eu vou colocar um ponto PO às 10 e um ponto às 14h39. Então, às 14 mais 39 minutos. 39 é ponto 78 centímetros, não é isso? É? Dobra, né? Agora coloco o ponto aqui. Tá? Faço uma cópia do 14. E 39. 39 minutos. Daqui. Aqui. E daqui, aqui. Agora, qual é a conclusão? A conclusão é o gráfico P intersecção com o gráfico E. Então, a conclusão em elevação. Conclusão, né? O ponto O será insolado das 10 às 14 horas e 39. Então agora a conclusão é o quê? Eu vou pegar a parte mais
interna do processo, que é das 10h16, trago aqui, né? É só o que pertence comum às duas linhas. Aqui, então eu faço uma cópia disso. Faço uma cópia disso também. A questão de deixar arrumadinho, lógico que é uma questão de capricho para vocês verem aí, né? Mas, aqui, ó. Isto aqui seria de fato, um verdinho aí, o horário que bate das 10h16 às... Vou colocar essa linha para vermelho, né? Às 14h39. Então a conclusão é: o ponto O da esquadria A no solstício de inverno será insolado das 10h16 às 14h39 no período total de... Então vamos lá. Das 10h16 às 14h39, não é isso? Vou contar aí, nesse caso é fácil. Das 10 até as 14, 4. 39 menos 16, 23. Então, num total de 4 horas e 23 minutos, vírgula, sendo aprovado, vírgula, por ser superior ao mínimo de 1 hora, vírgula, conforme o Código Sanitário Estadual. Essa é a conclusão. Lembrando sempre, é muito importante vocês prestarem atenção na questão da redação. A questão da redação dessa conclusão, tá? Não é o importante saber, mais importante, no caso desse exercício, é importantíssimo para entender como é que vocês vão fazer isso no resto da vida, tá ok? Porque um engenheiro, a gente redige, gente, muito laudo, e uma informação faltante pode ser muito complicado. Então, quais as informações são importantes na conclusão? Primeiro, quem? É o ponto O, não é a esquadria A, porque é a insolação de um ponto. Eu estudei só para o ponto O. Então, é o ponto O da esquadria A. Quando? No solstício de inverno. Vai ser o quê? Insolado das 10 horas e 16 minutos até as 14 horas e 39. É obrigatório colocar os 4h23? Nesse caso é, porque facilita muito o julgamento da pessoa. Falando, você dizendo que pega sol por 4 horas e 23, dizendo que foi aprovado, aí é obrigatório, por ser superior a quê? Ao mínimo de 1 hora. Então, é muito. Você não está no limite. Ninguém vai contestar isso aqui. Por quê? Se precisa de 1 hora, você provou que pegou 4 horas e 23, ninguém vai se preocupar em contestar. Tá muito, tá com mais de 400, tá com 323% aí de 300 e tantos por cento acima do limite. Você entendeu? É mais do que suficiente. Tá? Agora, se pegasse, falasse que o período é de 1 hora e 2, 1 hora e 5, epa, e se o cara errou alguma coisa? Eu vou verificar.
tá? Porque está muito no limite, tá? Então é importante fazer isso, tá bom? Então, eu vou até salvar isso aqui agora como gabarito do matutino, né? Gabarito do matutino. E agora eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem a janela B. Ponto O da janela B. Tá ok? Vou dar um macete. Já pega o gráfico do A. Ah, mas está faltando o ponto 9. Não vai adiantar. Tem que começar desde o começo. Tá ok? Falta o ponto A no ponto 9. Não tem o 9 ali, vocês vão ter que colocar desde o começo. Então, 5 minutinhos para vocês começarem. Tá? Então, primeira coisa, insere o gráfico, correto, né? Que já dá a deflexão no ponto do norte magnético. Move o gráfico, explode, estende, trim, faz tudo o que precisa fazer. Para o ponto OB. A não ser que vocês queiram que eu faça. Vocês querem um período, se quiserem, escrevam no chat. Eu quero tentar fazer. Se não, eu sigo com a solução a partir daqui. O que vocês querem fazer? E também quem não tem computador, se vê vários sem computador, não adianta ficar olhando, né? A aula vai ficar rodando e vocês não fazem nada. Quem não deseja fazer aí e deseja que eu siga a aula, escreva siga no chat. O Guilherme está tentando concluir. Guilherme, você aceita que eu siga como a maior parte dos colegas? Pode prosseguir. Então vamos lá. De uma forma um pouco mais abreviada, então, porque já que não vai dar tempo para vocês, não preciso dar tempo para vocês esconderem. Então vamos lá. É norte magnético ou verdadeiro? Magnético, então precisa ser corrigido. Então vamos lá, vou inserir, id inserir. Seleciona Insplan. O gráfico chama Insplan, planta a declinação, dá um clique duplo nele, arrasta ele, centra, gira até o norte magnético e ele coloca automaticamente 21 minutos. Cuidado com esse gráfico no futuro, tá? Faça a explosão do gráfico antes de explodir. Tá? Eu vou mover ele, que é mais fácil mover antes de explodir. Tá? Mover do centro do gráfico até o ponto B. Aí sim eu explodo o gráfico X. Né? Apago o que eu não preciso já, que são essas linhas vermelhas. O que passou do ponto, eu dou trim, da divisa, né? Trim, enter, clica. E aqui tem um toquinho no ponto 12 também, tá vendo? As outras todas precisam ser estendidas. Então saio do trim, vou para o comando extend, EX, enter, seleciono a divisa lateral e de fundos, e clico nas linhas 13, 14 e 15. Já posso mover então, mover o ponto 15, 14, e assim por diante todos os outros pontos até sua posição em definitivo, tá ok? Aqui para não remontar, eu vou deixar ele aqui. Esse é o ponto. Então assim, acho que esse vem para dentro, não é isso? Veja que, por isso que eu falo que tem que trazer. Imagina você deixar para fazer no final a salada que fica aqui, né? A bagunça que fica nesse miolo aí. Não dá para deixar para depois. Annotate de insolação.
opção alinhado, 2 enters, 2 cliques, 2 enters, 2 cliques. Nesse caso, tá? Ficou fácil entender que bate sol das 9, a janela B pode receber sol das 9 às 15. Então, tá? Envio, viewport configuration, 2 na vertical, facilita a nossa vida. Na janela da esquerda, eu dou um zoom na janela B. Na janela da direita, eu dou um zoom na elevação B. Tá lá? Inserir agora o gráfico de insolação elevação de inverno. Inseriu aqui, já tinha o ponto de destaque, X. Aqui. Então vamos lá. Do zênite, O9, 260. 2.6, tá? Bastante abreviadamente, tá? Esse é o ponto 9. Ponto 10, 2,51. onze, 2,55. Ponto 12, 2,89. É melhor fazer um fillet, mais conveniente. Não tenho certeza, então vai lá. Vamos pôr 12. Agora 13 horas. 3,76. Agora tem que fazer o fillet. Horas, 5,71. E às 14 horas, isso, né? E às 15 horas, 6,59. 6,59. Veja que os pontos começam a ficar até longe, tá? Então agora aqui eu vou fazer aquela linha de percurso para interpolar SPL. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aí, bom, quer dizer que 9 não passa, 10 não passa, 11 não passa. Passa 12, 13, 14 e 15. Então eu tenho passa, não passa entre 11 e 12. Vou interpolar então agora. Anotei. Estilo é de interpolação, não é mais alinhado agora, é linear. Então agora o movimento é vertical, das 11 para as 12, um total de 0,5.
E das 12, perdão, das 11 até o não passa, 32, tá? Vamos colocar isso aqui de uma forma mais organizada, porque o texto é um pouco grande, né? Aí, e agora eu faço a continha da interpolação. Vamos trocar já este lugar. Vamos ver isso aqui, né? Fica mais fácil depois para vocês lerem. Então vamos lá. 50 centímetros corresponde a 1 hora, que é 60 minutos. Então 50 está para 60, assim como 32 está para x. X é 32 vezes 60 dividido por 50. Calculando, 38,4. 38,4 minutos. Isso implica no quê? Isso implica na abertura, não é? É a partir das 11 horas e qualquer coisa. Então, arredondamento para mais. Então, é 11 horas e 39, ao invés de 38, que seria o arredondamento matemático. É 11h39, porque é na abertura dos horários, tá bom? Fazendo a conclusão. Em planta, das 9 às 15. Ó, 9, 15. Tá? Então, e na elevação, das 11h39, 39. 78, ó, até as 15. Então, aqui faço uma cópia, né? Vai ficar bonitinho. Onze horas e 39. Ajusto aqui. 15 com 15, não precisa fazer nada. Não é? Então, é só rebater o ponto 11h39 aqui. E fazer a intersecção. Então, o que vale a elevação vale como solução. Vamos redigir as redações, então, a redação da solução final. Então, vou lá. Esquadria, elevação B. Então, lá. Em planta das 9 às 15. ED, em planta, o ponto O poderá ser insolado das 9 às 15 horas no SI, a depender do plano do obstáculo. Ok? Elevação. O ponto O será insolado das 11 horas e 39 às 15 horas SI no SI. Não precisa dizer que é depender do plano do obstáculo, porque já está aprovado, já está em função do plano do obstáculo. Você entendeu? Conclusão. O ponto
esquadria B será insolada das 11 horas e 39 minutos às 15 horas no solstício de inverno, no período total. Então, da meio-dia até as 3, são 3 horas, tá? Mais 21 minutos. Então, são 3 horas e 21 minutos. Um período total de 3 horas, sendo aprovado por ser superior ao mínimo de 1 hora, conforme o Código Sanitário Estadual, tá bom? A conclusão final. É que a esquadria A apresenta um melhor resultado. Tudo bem aí, gente? Tinha espaço aqui. Será A. Porque a A pega sol por 4 horas e tralalá, 4h23, mais de 1 hora de sol no dia, tá ok? Pode passar, não tem layout de informação, então você pode deixar isso aqui como as conclusões, como na tela aqui. Salvamos o exercício, tá ok? Você já termina o gráfico de insolação. Tem 2 exercícios feitos bem, os gabaritos estão todos lá, já divulgados desde a semana passada. Se vocês tiverem alguma dúvida. Tem um exercício que eu preciso mostrar, ele tem um detalhe curioso. Não é pegadinha, tá? Mas é melhor explicar. Então, o exercício, quer ver? É o exercício 3. O exercício 3, na parte da planta, o norte é magnético, faz a correção, faz o gráfico. Mas na parte da elevação, a hora que você for tentar colocar o gráfico, veja bem, vou mostrar para vocês o gráfico de elevação. Aqui, a hora que você coloca o gráfico, ele dá para o lado contrário. E não adianta, se você fizer isso aqui e alinhar o gráfico para cá, ele ficar para dentro da Terra, né? Não tem jeito. Mas tá errado o corte, a elevação? Não tá errado. É que uma coisa é olhar daqui para lá, outra coisa é olhar de lá para cá para a mesma coisa. Você tá de um lado e tá do outro. Eu, normalmente, por padrão, coloco o mesmo lado. E como é que você resolve isso? Você insere o gráfico normalmente, só que fora do desenho. E, tá? Então vamos lá, inserir o gráfico. Coloca o gráfico aqui fora do desenho. Aí você vai fazer o seguinte, você vai digitar MIR, com 2 R's, M-I-R-R, e vai verificar essa informação, essa variável do sistema. MIR teste, espelhamento de texto. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que desabilitar no AutoCAD, e até hoje eu não sei porquê. Ele vem padrão. Vem na opção 1, que é ligado. Eu quero passar para a opção 0, que é desligado. Então digita MIR teste. Isso vocês podem fazer, mesmo que seja fora do exercício. Tá? Olha lá, fala que a variável do sistema foi trocada. Agora você usa o comando mirror. O atalho dele é MI, que é o espelho. Você entendeu?
seleciona o gráfico existente, dá um Enter, e aí você dá 2 pontos aqui no Zenith, ó, um ponto e outro aqui no Zenith. Ó. Ai, perdão. Antes você tem que explodir o gráfico. Explode o gráfico, tá ok? Aí depois de explodido o gráfico, você chama Mirror e dá 2 pontos aqui no Zenith. Se você não fizer isso, os textos saem espelhados. E aí sim, você vai fazer a cópia disso aqui. Tá vendo? Daqui para cá e continua o exercício normalmente, tá bom? É só espelhar o gráfico. Na elevação, pode, tá bom? Na planta, nunca, jamais. Na elevação, pode. Perfeito? Vamos abrir agora um outro exercício, que é o exercício de mancha solar, tá bom? Eu quero um exercício de mancha solar agora. Vamos fazer. Mancha solar é diferente de insolação. Insolação a gente estuda durante todo o período das 9 às 15 horas qual é o comportamento num ponto. Em mancha solar a gente estuda num horário exato, o comportamento de uma janela toda. Gava, no seu plano de estudo tinha um trabalho da aula da semana que vem. Semana que vem? Não. Tinha tema para trabalho prático 1, escadas. Eu vou passar na semana que vem, tá bom? Tá bom? Então, eu vou, semana que vem eu vou passar o tema do trabalho, tá? Fique tranquilo. Não vai ter aula de feriado, mas foi feriado só na cidade de São Paulo, que agora não tive informação nenhuma de que feriado foi... Deixa eu ver se chegou algum WhatsApp de coordenação agora de manhã. Acabei de receber. Eu recebi, eu já estava em aula, por isso que eu não fico olhando. Tá ok? O que vocês querem que eu fale para vocês, né? Se não tem aula de 29 a 3 de abril, nem remotas, não é? Acabei de receber, gente. Guilherme, Alexandre, Guilherme, muito obrigado pelo aviso. Não estava nem sabendo, eu ia ter que passar um e-mail depois. O que eu posso fazer? Como o assunto é de escadas, eu não dei escadas ainda, eu precisaria dar a aula de escadas para poder dar o trabalho, você concorda? Não é justo que eu jogue só o material lá, peça para vocês fazerem, embora eu até acho que vocês teriam condições de fazer, mas eu não posso fazer por todos. Vai que alguém fale que não tem condição, você entendeu? Porque não entendeu, etc e tal. O que eu vou fazer? Já que não pode nem remoto, informação fresquíssima. Eu já estava em aula quando a informação chegou. Paciência, tá tudo parado. Depois a gente vê o que faz. Aí eu preciso discutir com coordenação e ver. O que estava escrito já não vale mais. Não é culpa, tenho certeza absoluta. Já foi pego de calças arriadas aqui. Eu fico sem nem saber direito o que eu falo para vocês. Vou ter que conversar com coordenação, não é? Coisas dos tempos, gente. O que eu posso falar para vocês? Nada, não vou nem pedir desculpas, porque não é da minha responsabilidade, tenho certeza que não é da responsabilidade de coordenação, é da responsabilidade de decisão de reitoria, que com certeza não está fazendo isso para penalizar ou complicar a vida de quem quer que seja, está atendendo a uma obrigação legal. Não está fácil para ninguém, não é? Mas vamos tocando. O que eu posso garantir, e isso assim, aí compete a mim. Tudo vai ser feito, você entendeu? Sem prejuízo de vocês. Da minha parte, eu garanto. A matéria que foi lecionada, foi dada, vai ser abrangida em prova. O que não foi dado, não chega na prova. E o conteúdo, depois de um jeito ou do outro, vai ser ministrado. Nem que eu tenha que fazer um meeting depois que as aulas terminarem, compromisso meu. Eu não vou deixar ninguém sem informação por conta de um vírus qualquer. Não é qualquer, ia falar uma palavra, desse vírus aí. Mas a gente vai ter a matéria toda, tá bom? Eu me comprometo com vocês, a matéria vai ser dada. Você entendeu? Da melhor forma possível. Vocês não vão ficar sem conteúdo, não, nem que esse conteúdo não vai ser cobrado. Perfeito? Prejuízo para vocês da minha parte não vai haver. Podemos prosseguir, gente? Tem mais alguma dúvida? Imagina, Alexandre. Ananias, você que é representante da turma. Tá tudo certo, Ananias? Você quer acrescentar alguma coisa?
Entendeu, né? Tudo errado, mas é o que a gente tem para hoje, né, Ananis? Eu acho que está tudo certo a questão do bloqueio total das atividades. Como nós estamos em ambiente remoto, acho que a imensa maior parte dos alunos continuam dentro de casa, ainda mais agora. Você concorda? Não entendo. Mas eu sei que tem alguns alunos, poucos, mas tem alguns alunos que não conseguem ter sinal na casa deles e eles se deslocam, a gente tem que pensar neles. Eu tenho o caso que eu soube de uma aluna que tinha que sair da casa dela no meio da madrugada para ir no topo de um morro, que fica não sei quantos quilômetros da casa dela, que era o único lugar que dava sinal, ficava embaixo de uma mangueira, lá no topo do morro para assistir aula. Não é aluna minha, mas é um caso que foi citado numa dos meetings que nós tivemos entre coordenação e professores. Então, olha o sacrifício que essa menina faz para poder assistir aula. Você entendeu? Agora, essa menina não pode ser tirada da casa dela na marra, você concorda? Outros assistiam no serviço, porque eu sei de casos de aluno meu que assiste o meu trabalho. E aí? Não vai ter trabalho, como é que eu vou obrigar o aluno a assistir? Então, eu acho que também não dá para deixar ninguém para trás, né? Muito embora eu acho que a maior parte de vocês fica tranquilo e em casa. Mas o que a gente pode fazer? No noturno, então, a situação piora. Vamos seguir de acordo com as determinações, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o melhor que a gente tem que fazer nesse momento. Se alguém precisar de qualquer coisa, conte comigo, mas em paralelo. Ok, gente? Isso que eu posso falar para vocês, tá? Eu tenho toda a certeza do mundo que a casa não está fazendo isso para prejudicar ninguém. Se a sensação é que você está sendo prejudicado, é porque com certeza absoluta tem alguns alunos numa situação muito mais difícil que a de vocês. Então, para que ninguém seja prejudicado, né? Eu acho que eles estão fazendo de um jeito que dá para fazer, tá? É uma pena para todos, mas é o que tem para fazer, tá? Não vamos largar ninguém para trás, né? Como é que é a história? Não vou largar um soldado para trás, né? Então vamos lá. Que não quis ficar para trás, tem que soldado que quer. Mas mancha solar. Então a mancha solar estuda que dentro dessa janela, você está vendo um ambiente qualquer, tem uma janela aqui, aonde que o sol bate no chão. Esse exercício é muito importante para engenheiro, gente, não é para arquiteto. Arquitetos gostam desse tipo de solução de exercício para criar efeitos mágicos, efeitos lúdicos, efeitos emocionais nas construções. Lembra do templo de Abu Simbel, aquele do Ramsés, que o sol entrava? Então, é um claro exercício de mancha solar. Enquanto que o obelisco da Praça de São Pedro é um claro exercício de sombra. Então, e a meridiana de Santa Maria dell'Angeli é um exercício também de mancha solar. Então, o relógio pode funcionar por mancha ou por sombra, tá? E os efeitos mais lúdicos, mais emocionais, são quase sempre ligados à mancha solar. Mas vamos ver. Então, eu vou fazer um exercício aqui, olha, solstício de verão, olha, vamos pegar aqui, solstício de inverno, 12 horas, tá? Eu vou pegar esse, depois vocês fazem os outros, é exatamente no mesmo esquema todos. Solstício de inverno, 12 horas. Então, nós temos aqui, olha, norte verdadeiro. Eu vou inserir o gráfico geral agora, não tem jeito, tá? Inserir. Vou inserir o gráfico geral da planta geral, tá? Vou rotacionar, inserir, rotacionei, alinhei. Só que a norte já está dado norte verdadeiro, então eu não preciso corrigir mais nada. Aí eu quero, vamos fazer essa opção aqui, ó. Solstício de inverno, 12 horas. Solstício de inverno. É aqui, ó. 12 horas na própria direção do norte. O que eu faço? Eu faço uma linha do centro do gráfico até a linha das 12 horas. Pego essa linha e movo ela. Ok?
aqui e vou mover ela nessa quina aqui, ó. Veja, tem que estar certinho, ó. Veja lá que a linha veio na quina. E vou fazer uma cópia dela. Aqui. Agora veja que um lado, ó, às 12 horas o sol está aqui. Você concorda que o sol não pode passar por dentro da parede aqui? E aqui não pode colocar aqui porque o sol vai passar. Então vocês têm que imaginar aonde é que o sol, vou tirar o gráfico só daqui agora, colocar ele do lado aqui, aonde que o sol passa, olha, extend, vou estender aqui, ó, o sol, ele passa dentro dessa faixa do quarto, tá vendo? Agora, aonde que bate no chão? Se é que bate no chão, o que a gente faz? Vai ter que estudar aqui na elevação. Agora, vou lá, insolação, vai inserir o gráfico de solstício de inverno, não é? Olha lá, gráfico de solstício de inverno e coloca aqui. Agora, olha que coisa curiosa. Agora ele vai pelo lado de dentro. X, por quê? Explodo o gráfico. 12 horas, só vou deixar a linha das 12 horas, porque é só nesse horário que eu quero estudar. Então é só por onde o gráfico bate, está vendo? Ó. Então agora eu vou estender essa linha até tocar no chão. Só que aqui é pelo peitoril. E no topo? Na verga da janela. E aqui agora passa por aqui, ó. Aqui na DK. E vou estender aqui, ó. Tá? Vocês entenderam? A linha tem que passar na janela. Só tem um truque disso aqui, que o truque é qual? O truque é saber aonde mede a distância. Então, vou lá, no Annotate, de insolação linear. No peitoril foi medido por dentro, tá vendo? Olha. De insolação não, vamos pegar o de interpolação, vai funcionar mais fácil, vocês verem. Ó, do peitoril é onde a linha tocou na alvenaria. Olha. É daqui, aqui, 0,95. E na verga é a partir da verga, olha. Tá vendo? 2,22 metros. Então agora eu coloco aqui, do peitoril. É uma linha paralela ao peitoril. O que eu faço? Faço uma linha aqui paralela ao peitoril da janela, pelo lado de dentro, tá vendo? E faço uma distância de 95 centímetros. Então, a partir do lado interno do peitoril, 95 centímetros. Coloca ponto 95 e ponto 95 de raio. Raio. Negão. É aí que o bicho pega, é saber a distância. E não tem como medir por offset, porque a distância é desconhecida, tá vendo? 95 e 95. E vou colocar ponto aqui, ó. Ponto e ponto. Agora, do lado de cima, é 2,22 pelo lado de fora. Então agora eu pego aqui, ó. Círculo aqui, olha. 2,22. E a partir daqui, 2,22. Ai, ai. 2,22 e 2,22. E aí eu marco também os pontos, ó. Ponto aqui e ponto aqui. Essas linhas todas, esses círculos todos, eu vou colocar numa cor bem escurinha para não ter muita informação, para não ficar ruim para vocês verem, tá? Vamos colocar numa cor um cinza escuro aí, tá bom? Ó. Então, a área da janela eu faço fazer uma polyline pegando os pontos. Tá? Essa aqui vou deixar também tracejado. Tá vendo? Esse aqui é onde o sol bate. Se eu quiser dar uma enfeitada no exercício, eu venho em gradiente, né? Escolher um gradiente bonitinho. Vocês já aplicaram um gradiente? Gradientes. Deixa eu tirar isso aqui. Gradiente.
primeira cor branco, segunda cor yellow, tá ok? Aqui eu escolho esse aqui, vou selecionar, ó, tá aparecendo um solzinho bonitinho aí. Então, nesse dia, no solstício de inverno, ao meio-dia, para um quarto com essa janela, eu sei exatamente onde o sol vai bater. Ele faz um tapetinho de sol, a chamada mancha solar, e é nesse exato lugar, tá? Então, mancha solar 2020, matutino, gabarito, tá bom? Pro noturno eu resolvo outro exercício, depois eu compartilho o exercício, outra versão com vocês todos, aí vocês ficam com o exercício. Esse exercício, gente, eu falei que tem aplicação mais para engenheiro do que para... Sabe por quê? Quando nós projetamos uma indústria, não deve entrar sol direto dentro da indústria. Imagine um cara que está num desses mega depósitos de distribuição, Casas Bahia, Extra, Lojas Marisa, sei lá, essas mega construções de distribuição, se entrar sol por uma janela ou por uma abertura, um shed do telhado, e bater sol dentro do prédio. Aí o cara tá passando porque lá tem ruas e avenidas, né? Numa rua e num cruzamento de uma rua com uma avenida do Salão, vem vindo dois caras com empilhadeira carregado com 4 geladeiras duplex cada uma de um lado, outra do outro, e bate o sol na cara de um, bem na hora que ele vai passar no cruzamento. Ofusca instantaneamente, e o cara não vê o que vem vindo do outro lado e bate, né? Agora imagina um cruzamento de 8 geladeiras grandes a 6 metros de altura, porque não dá, vai matar a gente, né? Você entendeu? Então, num galpão industrial nunca pode ter insolação. E é exatamente esta resolução de exercício que eu estou ensinando aqui que você consegue simular se e quando bate sol. Se bater sol, você vai ter que adotar o quê? Ou mudança do ângulo do projeto, ou colocar persianas opacas, ou algum elemento construtivo na janela que impeça naquele dia, naquele horário de bater sol, que é entre claridade nos outros horários, mas que o sol não entre, tá? Tem uma série de recursos. É uma coisa bastante especializada, tá? Mas no futuro, Deus queira que vocês peguem grandes projetos desses galpões, é um detalhe que você pode usar para fiscalizar, tá bom? Perfeito? Eu vou fazer agora um outro exercício que é o de sombra, e aí a gente conclui a aula para hoje, embora o horário já tenha dado, a gente parou uns minutinhos aí, né? Eu vou fazer o de sombra, sombra é mais fácil, tá? Sombra é o exercício, aquele que eu mostrei na época que eu usei no projeto da fazenda para determinar a posição da sombra da casa para calcular onde eu podia pôr a piscina. Lógico que lá, por causa da complexidade do projeto, foi usado o software. Num caso simplesinho como esse, eu vou mostrar para vocês. Olha, eu quero mostrar aqui, por exemplo, solstício de inverno 12 horas. Vamos fazer a mesma coisa, solstício de inverno 12 horas. Tá bom? Então, se é solstício de inverno 12 horas, não preciso nem no gráfico, que eu sei que é do Sol. Alinhamento aqui, tá ok? Ó, essa linha aqui, ó. Porque às 12 horas é sempre isso aí. Se não, se fosse às 15 horas, eu colocava o gráfico. Mas às 12 horas, pega essa distância aqui, ó. Então, eu quero pegar essa linha, que é da linha do norte, como é norte verdadeiro, e eu coloco ela passando, fazendo uma cópia dessa linha, em todos os pontos da planta. Tá? Se o norte é para lá, tá? A sombra cai para onde? Para o lado contrário. Aí eu troco a posição, a sombra cai para cá. É só mover. Né? A sombra cai sempre para o lado sul. Perfeito. Não sei a distância. De qual que é a distância? Agora eu pego o que é? Solstício de inverno 12 horas. Eu vou colocar na elevação o gráfico, inserir, ó, o gráfico das 12 horas aqui, explodo, porque não dá para coisa,
E aí o que eu faço? Eu pego a linha das 12 horas, ó, CO, 12 horas, copio essa linha das 12 horas e faço passar nos pontos que eu vou ter uma determinada altura, olha, tá vendo? Aqui, fazer diferente. O gráfico está aqui, tá vendo? Explodir. Vou agora fazer uma cópia do ponto 12, só do ponto que eu preciso estudar a hora, eu quero saber a altura que passa no ponto mais baixo do telhado e no ponto mais alto do telhado. E faço estender isso até chegar no chão. Estendeu, pingou no chão, então eu sei. Se sobrou alguma coisinha, a gente... Aí, tá? Aqui eu vou dar um trim. Então agora é só medir as distâncias, ó. A distância desse ponto no frechal. Agora vocês sabem que é frechal, né? No frechal do telhado eu tenho daqui. Oh, meu Deus, no frechal eu tenho a distância daqui. Aqui é 2,11 e na cumieira eu tenho daqui aqui 3,69. Agora eu vou lá. Pontos do frechal 2,11. O que eu faço? É mais fácil apagar os outros 3. Ó, círculo 2,11 num ponto do frechal. Estendo a linha até cruzar, meço linearmente alinhado para ver se bateu. Olha lá, 2,11. Tá ok? E agora eu faço a cópia disso pelos todos os pontos têm a mesma altura, que são os 4 pontos do canto do telhado, tá vendo? Esse e esse. Tá? Esse aqui é cumieira, não é? E o ponto da cumieira, 3,69. Sempre na direção da linha. Então, lá, círculo, 3,69 de distância, estendo. Confirma a distância, né? Só estou fazendo isso para ilustrar para vocês. Né? 3,69. Faço a cópia disso aqui. Passando pela outra cumieira. Agora, os pontos que unem no desenho real, eu uno. Coisa, ó. Aqui. Aqui. Essa seria a sombra da casa naquele dia e horário. É tão curioso que se a gente for girando o desenho, você vai ver que isso aqui vai aparecer uma perspectiva. Quer ver? Olha. Olha. Vou virar para cá, acho que não. Olha. Veja que é literalmente uma perspectiva da posição do Sol. Olha. Você pode ver a casa em perspectiva certinha, que é a posição do Sol, tá ok? Voltar tudo para a posição original. Então agora essas linhas aqui, elas não existem como sombra, tá? O que é sombra? É o contorno mais externo. Posso apagar tudo isso. Se o exercício era colocar sombra, é o que passou por fora da resenha. Isso aqui é sombra, olha. Essa é a sombra da casa naquele dia, naquele horário.
que horas? Vamos acertar o tempo. Sombra às 12 horas do SI. E aí você, para fazer aquele exercício que eu fiz, aquele exemplo que eu fiz lá da fazenda, o que teria que fazer? N horas, N dias. No mesmo dia, várias horas e vários dias do ano. Por isso que a gente estuda isso aí com software, né? Imagine aqui o exercício tinha 2, 3, 6 pontos. 6 pontos para um dia e uma hora. Agora imagine que cada telhado daquele tem 200 pontos. E que não é no plano, é inclinado ainda o solo. Então aí é muito mais complexo, tá bom? Mas é assim que resolve esse exercício aqui, tá bom? Então esse vai estar gravado, aqui mancha solar também. Vamos fechar esse aqui, salvou, né? Salvou, vou fechar este, para poder concluir. Aqui também. Mancha solar às 12 horas do SI, né? Salvei também. Perfeito. Depois eu publico isso aqui para vocês lá, tá? Eu vou publicar no DWG mesmo, porque aí não tem erro. Se precisar de qualquer informação adicional, você vai ter lá. Perfeito, fechando tudo aqui. Pronto, tô aqui de novo, tá bom? Embora exercício, principalmente de insolação, seja muito cheio de detalhinho, concordo, não precisa nem falar isso pelas minhas costas. É totalmente, é só detalhe, detalhe, detalhe. O conceito envolvido não é tão complicado. Considero que o aluno estudando um pouquinho, ele aprende. Mas a sequência de trabalho é bastante longa, é um exercício bem chatinho de fazer, muito chatinho. É porque é tão importante. Bom, é fundamental para fazer projeto de arquitetura, tem que entender o mínimo disso. Não dá para sair colocando um quarto para qualquer lado. E o único jeito que a gente garante é esse. Tá ok? Segundo, então, quer fazer projeto residencial? Vai ter que entender do projeto de insolação. Ah, mas eu não quero fazer. Então, mas você pode. Se você pode, você é obrigado a saber entender. Primeiro você mostra que pode. Depois você fala, não, não quero. Infelizmente é assim que funciona. Já que a lei dá o direito, então primeiro você prova que você pode ter o direito, depois você prova que você fala, não, não quero. Mas o que eu acho bacana da resolução é que principalmente a questão do arredondamento, da faixa do passa, não passa, você entendeu? Puxar para dentro, quando arredonda para mais, quando arredonda para menos. E os critérios de redação de uma conclusão técnica, isso, gente, transcende muito ao exercício da insolação. Isso aí você pode levar para o resto da sua vida, esse tipo de conceito. Você entendeu? Porque, volto a insistir, engenheiros são sempre indicados ou convocados, né, ou contratados, se Deus quiser contratados, para emitir laudos técnicos. E aí a redação desses laudos, embora possa ser 3, 4 linhas, é fundamental que seja exata, nem uma coisa a mais, nem uma coisa a menos. Então, o pode, poderá ou será, ou é o mesmo verbo, né? Muda completamente o sentido da sua redação. Então, você tem que sim saber redigir corretamente. E é onde eu vou cobrar efetivamente na prova. O gráfico não tem como mandar vocês fazer, mas eu já vou dar gráficos prontos
e vou pedir para vocês analisarem o gráfico e ver qual a conclusão mais adequada. Tá bom? Fica alguma dúvida da questão da insolação? Tá? Depois eu já publico rapidamente a questão do vídeo gravado no Meeting, tá? E mais tarde eu publico o vídeo do Screencast File.